A gente vai fazer de todos, Camila? Como é que vai ser? Todos os casos? Só o 10, né, que a gente não colocou as dúvidas, mas eu acho que do 10 a gente nem tinha dúvida, era do 1 até o 9. Só, não posso falar só porque são 9 casos, né, mas... Beleza, então. Quer que leia o caso e mostre a imagem ou só vai para a imagem? Como é que é, Felipe, que as meninas fizeram do Isso, Upload? vocês podem ler a clínica do paciente, né? Por que foi pedido o exame, ler a clínica e aí vocês já começam a fazer a descrição do ABCDE. Aí no final vocês falam o diagnóstico e a gente vai discutir. Beleza. Então eu leio o caso e vocês vão complementando as outras coisas. Camila, Sofia e Eduardo. Caso 1. Tá bom. Uma mulher de 52 anos apresenta-se com histórico de tosse de 12 semanas. Tabagista crônica há 30 anos. No exame físico, saturação de 99% e afebril. Os pulmões são ressonantes por toda parte, com boa entrada aérea bilateral. Relata também um nódulo mamário e nunca fez mamografia ou autoexame das mamas. Aí esse aqui é a radiografia. A gente colocou no Docs primeiro a hipótese diagnóstica, né, que a gente pensou, e aí a gente vai fazendo a BCDE. Aí, nesse caso, a traqueia está centralizada, mas a radiografia está um pouco rodada. O que a gente colocou, não tenho certeza, se você puder confirmar para mim depois, Felipe, eu agradeço muito. Com relação ao campo pulmonar, né, a gente vê esses nódulos pulmonares que são distribuídos nos 2 pulmões, e elas são bem definidas, né? A gente consegue ver assim o formato delas certinho e de tamanhos variados. Aí eu vi até que a gente colocou, né, que a inspiração está insuficiente, mas a gente queria também que você confirmasse isso pra gente. Pelo menos deu aparentemente assim, está insuficiente. Aí com relação ao mediastino, né? A gente vê as margens cardíacas direita e esquerda. A gente vê que tem alguns desses nódulos pulmonares que se sobrepõem à imagem do coração. A gente consegue ver também aí certinho o arco da aorta e a aorta descendente. Com relação ao diafragma, a gente vê também que ele está com a morfologia normal, só que a gente também vê que tem essas opacidades que se sobrepõem à imagem do diafragma. Com relação ao E, a gente não conseguiu enxergar as mamas, acredito por conta da sobreposição de imagem. E a gente vê também esses aparelhos externos, né? Tem umas imagens externas aí coincidindo com a imagem do tórax. E a gente anotou também que tem umas imagens. Deixa eu ver se é que eu não tô conseguindo enxergar pelo celular, tá ruim pra mim. Mas a gente tinha anotado, tipo, umas imagens que pareciam fraturas e a gente ficou em dúvida se eram fraturas mesmo ou se é só tipo, a sobreposição desses nódulos pulmonares que fez parecer que são fraturas nas costelas, mas aí eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Você lembra qual que era as costelas, Camila, que eu posso aumentar? Eu sei que quando eu tava vendo essa aqui, a traqueia, pra mim que ela tá um pouco desviada pra direita. Eu não vi ela como centralizada, mas aí eu também não sei. Parece que a Karina tá aqui mais desviada pra direita. Porque o processo espinhoso vem aqui no meio, né? Aí a traqueia, ela começa aqui e vem tipo inclinando pra direita e faz essa... A Karina tá bem aqui, ó, meio desviada. Aí eu não sei se tá centralizada, se tá desviada. O que você não fez, Felipe? Então, acho que vamos lá. Para começar a citar, acho que a primeira dúvida da Camila, né, foi sobre a inspiração suficiente e também se está rodado. Basicamente, a gente avalia se está rodado ou não, como é que está o processo espinhoso em relação às clavículas, se está bem centralizado. Se a gente for olhar bilateralmente, parece que não está muito centralizado, não. Está um pouquinho mesmo rodado, sim. Então, parece que está rodado para a afirmar que tá. esquerda, né? Que aqui, ó, a borda medial aqui da clavícula direita, ela está a uma distância menor daqui do processo espinhoso do que a borda medial esquerda. Então, acho que ele está rodado para a esquerda. Mas aí, para mim, que ele está rodado para a esquerda e a traqueia está desviada para a direita. Uhum. Ele está realmente um pouco rodado, sim. É exatamente essa avaliação. E beleza, aí vocês conseguiram avaliar tudo certinho na parte da via aérea, da traqueia. Indo lá para B, vocês escreveram corretamente, múltiplos nódulos pulmonares, bilateralmente distribuídos, né? Tem um padrão anelar, tem bastante mesmo. As massas são bem definidas e possuem tamanhos variados. Exatamente. Se é uma inspiração insuficiente, eu fiquei um pouquinho em dúvida. Esse insuficiente, Camila, você fala por não estar conseguindo ver. Foi essa a dúvida?
Desculpa, Felipe, seu áudio travou no finalzinho. Eu não entendi o que você falou no final. Ah, tá. É só mesmo sobre a dúvida da inspiração suficiente. Você colocou como uma dúvida em que sentido, assim? Por que Com não tá pegando o relação. pulmão todo? É porque eu não sei se eu posso ter contado errado, né? Mas eu contei, tipo assim, parece que o diafragma tá bem em cima da nona costela, entendeu? E aí, Eu contei 9 também, eu contei 9 costelas posteriores. isso. E Uma, aí eu duas, fiquei, três, quatro, será que não cinco, seis, seria. sete, 9 aqui. Mas eu acho que tá inspirado, tipo, é de 9 a 11, né, que ele fala que é uma boa inspiração. E de 8 para Sim. baixo, uma inspiração insuficiente. É que como tá bem em cima da nona costela, por isso que eu fiquei em dúvida, entendeu? Talvez se tivesse aparecendo toda a nona costela, eu não tivesse pensado nisso, mas E como Sim. também tá em bastante massa, né? Tá bastante radiopaco e bem distribuído mesmo, a gente parece que até perde mesmo essa conta. Mas a gente pode assim classificar que tá com inspiração tranquila, ela tá suficiente. Ela só tá beleza, realmente bem radiopaca. beleza. Aí C tá descrito certinho também. Vocês avaliaram toda a questão da área cardíaca. D também tá ok, super certo. Aí também tá certinho. Vocês colocaram a hipótese de diagnóstico, o que que seria? Tá ali no roxinho, neoplasia de mama, né? Aqui Que ela falou sim. que tem um nódulo, só que Ah, aí achei. não tem exame, não tem nada. E aí a gente sugeriu que pode ser uma neoplasia de mama com metástase pulmonar. Eu tava tentando abrir aqui o arquivo para ver onde que eu tinha localizado essa possível fratura, mas o meu computador tá tão travado que não consigo trocar de guia. Aí qualquer coisa, Felipe, manda depois para você o print Uhum, para tranquilo. É, confirmar Isso aqui, certinho. Felipe, essas bolinhas aqui. Aqui Ah, que tem então, aqui, ó, do lado de isso fora. aí Que é isso? possivelmente eu acho que é eletrodos. O paciente pode estar sendo monitorada. É dispositivo isso, não é nada Ah, anatômico, não. É só dispositivo ah, mesmo. Pode entrar lá no E. Dispositivo variado, ou pode colocar achados extras, torácico, uhum, porque parece que está fora da caixa isso. torácica mesmo. Isso aí entendi. são os eletrodos de ECG. Gente, peço desculpa pela minha demora, minha internet está horrível, né? Eu estou em Cáceres, vocês conhecem muito bem como é que funciona, tá? Mas acho que agora deu uma estabilizada. Beleza. Beleza, Tranquilo. imagina, né? E aí a hipótese diagnóstica, então, neoplasia de mama com metástase pulmonar. Isso. Essa foi a nossa hipótese. Uhum. Mas, tipo assim, como a gente colocou aqui no E, a gente não conseguiu identificar muito bem o contorno da mama aqui nessa radiografia, né? Acho que porque tá muito radiopaco aqui embaixo, pelo menos eu não consegui ver aqui o Eu contorno que também. normalmente tem. Uhum. Dá pra ver que Mas dá pra tem ver tecido ali no, subcutâneo, né? Bastante gordura, mas realmente o contorno das mamas tá bem mais difícil. na lateralzinha ali, dá pra ver um pequeno contorno, mas a imagem tá meio ruim, né? Uhum. Mas perfeito, gente. Raciocínio clínico, os achados radiológicos estão batendo com a clínica de vocês, então é isso mesmo. Se tiverem mais alguma dúvida, quiserem passar para o próximo. Pode passar para o próximo, Dá Camila, pra passar, Sofia? né? Tá. Então, caso 2. Homem, 18 anos, apresentou-se na emergência com dor torácica súbita e dispneia. Nega doença prévia e tabagismo. Hiperressonância, a percussão do hemitórax direito e murmúrio vesicular diminuído no mesmo lado. Que é a radiografia. Nesse daí a gente viu que a traqueia e a carina aparentemente estão centralizadas. A gente teve um pouco de dificuldade para ver se ele estava rodado por causa da borda meio que irregular, né? Não deu para comparar muito. Mas esse a gente viu que tava rodado, João? Eu não Eu acho lembro que a se era. gente. Não, eu acho que a gente avaliou. É porque tipo, não dá para ver muito bem aqui, ó. A borda medial Então, da clavícula direita, eu não sei se a ela gente não termina soube aqui ou se ela determinar onde termina mais terminava. aqui. E a esquerda eu acho que ela terminando aqui. Mas aí, tipo, pra mim tá centralizado isso aqui. Se tiver Sim, rodado é muito pouco. E a traqueia também parece estar centralizada. Tá em cima isso. do processo espinhoso aqui. Aí os brônquios ali estão ok no pulmão esquerdo. No direito, eles estão meio apagados, né? Não dá pra gente Não identificar. tem, né? Não tem a trama Não aqui. tem a trama, isso.
Aí só vai ver o brônquio esquerdo aqui. Isso. Indo para superior e o inferior aqui também. Então, aí a gente viu aqui, olhando o pulmão, que ele está aparentemente atelectasiado, o direito. E aí isso fez com que a borda direita aqui do coração tivesse meio inconclusiva também, né? Meio apagadinho. Aí a borda esquerda tá ok. Foi esse que a gente tinha visto que era que o átrio esquerdo estava maior? Não, foi o outro. Foi Não, outro. né? Ah, tá. Aí no diafragma dá pra gente ver aqui, né, os seios costofrênicos dos dois lados, e tem aqui também a bolha gástrica aqui. Aí nossa hipótese nesse caso aqui, no caso, é a telectasia, né, desse pulmão direito, por pneumotórax compressivo. Aí, eu acho que até a gente tinha anotado as possíveis fraturas. A gente anotou, Camila? Oi? A gente anotou fratura, não é? Eu não lembro agora. A gente Não, eu anotou. tô falando A gente anotou uma dúvida de fratura. Não. Mas não sei se estava no Docs. A dúvida que eu anotei nesse docs aí foi o seguinte, porque, tipo assim, por ser, aparentemente, né, a nossa hipótese diagnóstica, uma telectasia por pneumotórax compressivo, tanto a traqueia quanto o mediastino, eles não deveriam estar, tipo, comprimidos em direção ao hemitórax oposto da telectasia? Bom, vamos lá. Eu acho que essa dúvida, né, ela já está no final, falando de fraturas e tudo mais, mas a avaliação do tórax já foi finalizada, né, basicamente. Se for, a gente já começa a falar de tudo que já consegue fazer uma resposta melhor. Já foi finalizada a avaliação, né? João, a gente tinha notado que o terceiro arco costal direito, a gente estava em dúvida se era uma fratura ou não, lembra? Primeiro, segundo, terceiro. Porque parece que tem tipo uma espícula aqui nessa costela, mas aí eu não sei se esse pedacinho aqui, se é de fratura ou se é algum erro na imagem. Não tem nada aí, não. Não tem fratura, gente. Ah, tá. Tá, vamos lá. A hipótese diagnóstica está ok, né? Seria um pneumotórax, sim, uma atelectasia desse pulmão causada por um pneumotórax. A gente tem a ausência completa ali da trama vascular, a gente consegue ver o pulmão completamente comprimido na região próxima ao coração e tal. Só que uma coisa que vocês falaram ali, né? Tiveram uma dificuldade para falar dos brônquios, né? E um que vai para a parte superior, outro para a parte inferior. Isso ali seria o hilo, tá? Isso é o hilo do pulmão ali, no pulmão esquerdo, que vocês começaram a falar de brônquios ali. Aquilo ali é o hilo, tá? É uma região extremamente vascularizada, tem artéria pulmonar, veias pulmonares, tem vasos linfáticos, linfonodos, aquilo ali é o hilo. Não poderia classificar como brônquios ou bronquíolos, não. Seriam coisas mais difíceis de serem enxergadas nesse aspecto por conta do tamanho, né? Não tem tanto ar dentro, a gente não consegue fazer identificação específica dessa forma. O máximo que a gente consegue enxergar nas vias aéreas seria a traqueia e bronquisfonte direita e esquerda, né? Que está ali mais centralizado. Vocês falaram que a traqueia está centralizada e tudo mais, mas não, né? A traqueia ela está centralizada, mas o paciente está rodado. Se vocês avaliarem bem, olha a articulação externoclavicular direita, ela está próxima ali, ela está fora da coluna vertebral ali, né, na imagem, ela não está sobrepondo a coluna vertebral, a articulação externoclavicular, enquanto a articulação externoclavicular esquerda, ela está em cima da coluna ali, né, das vértebras. Isso já é uma evidência que o paciente está rodado, né, então a gente tem um paciente com uma rotação para a direita, nesse caso, tá? O paciente está rodado para a direita. E isso a gente não consegue fazer uma avaliação correta da traqueia. Então, possivelmente, a traqueia, ela também está desviada, né? E ela está desviada no sentido que vocês comentaram ali do pneumotórax, né? Que ele vai empurrar as estruturas adjacentes ali. Vocês concordam comigo ou não? O paciente está rodado, a gente não consegue fazer uma avaliação adequada dessa situação. Sim, a gente ficou na dúvida, né, se estava rodado ou não, porque a gente teve
dificuldade em delimitar aqui a borda medial dessa costela direita. Então, primeiro eu tinha visto ela aqui, ó, fora da, igual você falou, fora da coluna, mas depois eu imagino, tipo, quando eu vi que a esquerda chegava aqui, aí eu tentei aproximar a direita para cá. Mas se de fato for aqui, essa borda medial, ao invés de ser mais aqui, aí dá para perceber que tá bem enrolado mesmo. Pois bem. Então, aí, né, avaliando de modo geral os outros aspectos que vocês comentaram, né, cúpulas diafragmáticas estão livres, então a gente consegue excluir, quer dizer, os seios costofrênicos estão livres, né, as bordas estão bem definidas, então a gente consegue excluir uma possibilidade de um derrame pleural, né, e tudo mais. Não é só porque a gente tem o pneumotórax que a gente pode ter uma fratura, tá? A gente pensa em fratura como geralmente a gente tem uma possibilidade de hemotórax, que é um extravasamento de sangue ali, né, que ele geralmente acontece por acidentes com maiores impactos e tudo mais. Pode ser um pneumotórax espontâneo, tem várias situações que podem gerar um pneumotórax, tá bom? E nesse caso aqui a gente não tem nenhuma fratura que possa ter originado esse achado, né? A borda do coração, se vocês olharem mais centralizada ali na parte do pulmão direito, vocês vão ver um contorno meio redondo ali. Aqui? É um contorno isso aí é a borda direita ali, né, do ventrículo direito do coração, tá? Então a gente tem consegue identificar, ele está menos visível, obviamente, por conta que agora o pulmão está mais denso, né? Ele está mais radiopaco por conta da compressão que ele sofreu por conta do pneumotórax. Esse caso seria somente isso, tá? O pulmão esquerdo ele está limpo, o achado desse pulmão seria o achado dessa radiografia de tórax seria o pneumotórax extenso no pulmão direito. Obrigado. Por nada. Tem mais alguma coisa desse caso, Camila? Ou Sofia? Não. Não. 3, então. Homem, 60 anos, portador de linfoma não Hodgkin, não tabagista e apresenta dispneia e desconforto respiratório. Então, nesse, com relação até a hipótese diagnóstica, né? Eu vou passar o ABCD, depois eu falo na dúvida que a gente ficou. Aí, com relação ao A, né? A gente vê que a traqueia e a carina tá desviada ali para a direita. Com relação ao B, a gente vê que o pulmão direito está um pouco comprimido, né? Para o lado direito. E o hemitórax esquerdo está aí opaco e com um volume aumentado. Com relação ao mediastino, a gente observa que ele está desviado um pouco para o hemitórax direito, só que a gente não consegue ver a margem cardíaca esquerda, arco da aorta e arca descendente no hemitórax esquerdo, justamente por causa dessa imagem pulmonar toda opaca. Com relação ao D, a gente observa também o diafragma somente no hemitórax direito, no hemitórax esquerdo a gente não consegue ver ele muito claramente por causa dessa opacidade. E com relação ao E, a gente observou, e aí a gente ficou em dúvida, João, se dá para aumentar a tela ali Da fratura? Isso, aquela que eu mandei a foto aquela hora. Eu acho que era... não sei se isso. A gente ficou em dúvida se isso é uma fratura ou não. Não, não é fratura. Não? Tá bom. Não. E aí, com relação à hipótese diagnóstica, primeiro a gente tinha pensado que podia ser um derrame pleural, né? Porque pesquisando um pouquinho mais sobre esse linfoma e tal, a gente viu que em alguns casos os pacientes podem ter o derrame pleural por exudato decorrente desse linfoma. E aí depois a gente percebeu outra coisa que poderia ser uma massa metastática, pegando esse hemitórax esquerdo total. E aí a gente ficou em dúvida entre essas duas hipóteses. Uma coisa que eu também vi aqui foi, eu acho que isso aqui na clavícula, aqui na bordinha da clavícula esquerda, parece uma fratura. Não tenho certeza, mas para mim parece uma fratura. E uma coisa também que eu fiquei em dúvida foi que normalmente a gente vê que a cúpula diafragmática do lado direito ela é maior do que o esquerdo, só que a gente vê a bolha gástrica muito em cima aqui. A gente não consegue ver a cúpula esquerda, mas se a bolha gástrica está aqui, provavelmente a cúpula também esteja aumentada. Aí eu não sei se, no caso, vamos que seja um derrame pleural,
se esse líquido, né, ele não estaria empurrando a cúpula para baixo, ao invés dela estar mais levantada aqui. Por isso que eu fiquei nessa dúvida. Porque a gente nem consegue contar as costelas até 9 para ter uma boa inspiração, né? Aí eu não sei se é devido ao levantamento dessa cúpula ou algo do tipo. E dessa aqui também, né, da esquerda, porque a bolha gástrica está muito em cima. Sim, bom, o pensamento foi bacana, bastante interessante com relação ao derrame pleural. Existem vários casos, né? E o aspecto da imagem ele está bastante firme, né? Nas características do derrame pleural, que é o que ele é, né? O derrame pleural ocasionado por neoplasia, né? O derrame pleural decorre de neoplasia nessa região. Bom, isso aí seria sim a bolha gástrica. A gente tem, né? O hemidiafragma ali, né? Direito livre, a hemicúpula, a gente não consegue delimitar muito bem, né, a hemicúpula esquerda. Mas essa diferença de alturas, a gente não precisa se preocupar muito com elas, tá? É um achado interessante que a gente tem numa radiografia normal, né, e tal, né, quer dizer, um achado comum, né, a gente ter uma hemicúpula direita mais alta do que a esquerda, mas achar elas na mesma altura não tem nenhum problema também. E vale lembrar uma situação, a mesma coisa comentada lá em cima, no caso. Olha a articulação externo-clavicular direita. O paciente está rodado. Tá? O paciente está rodado, então isso pode trazer algumas alterações na nossa imagem também. Aquele pontinho que você marcou lá em cima é a articulação acromioclavicular, tá? A articulação acromioclavicular, que você achou que era fratura, João. Esse Não é daqui? fratura. Isso é a articulação acromioclavicular. É a inserção distal, né, da clavícula no ombro ali. Ela se liga no acrômio, né? Então... É porque como do lado direito ela parecia ser mais contínua, né? Aí eu pensei que aqui fosse fraturado, que a articulação tivesse ela depois. estaria mais visível porque ele está Sim, rodando. porque... Isso, apesar do paciente estar centralizado na radiografia, ele está rodado, deixando mais exposto o ombro esquerdo do que o direito. E aí o ombro esquerdo acaba que aparece na radiografia e o ombro direito não, tá? A gente veria essa mesma articulação no ombro direito se ele tivesse exposto para gente, tá bom? Entendi. Bom, então, as bordas cardíacas estão quase, a gente não tem como avaliar, né? Possivelmente tem como supor onde elas estejam, mas a gente tem sim um derrame pleural bastante importante nesse pulmão esquerdo. Tá? A gente poderia comentar talvez do hilo direito, né, que pode estar aumentado também, aquelas regiões mais circulares ali no pulmão direito talvez sejam Aqui, nodes, né? Abaixo, isso aí, talvez isso aí a gente possa tratar como sendo um hilo aumentado, mas às vezes não tem tanta importância. Eu pensaria nisso por conta que a gente estava falando de um paciente com linfoma, né? Então, a possibilidade é bastante grande. Mas, de um modo geral, esses seriam os achados que a gente tem para falar sobre isso. Outra coisa que deixa a gente com um pensamento mais propenso a um derrame pleural do que a uma massa é a oclusão, né? A gente não está enxergando o seio costofrênico esquerdo. Concordam comigo? Lembra que esse é um dos principais sinais que levam a gente a pensar no derrame pleural? Uhum. Pois é, então a gente poderia tratar isso aí como um derrame pleural decorrente da neoplasia em si, né? Tá certo. Tem alguma coisa a comentar, Felipe? Não, isso mesmo, pessoal. Uma dica para quando a gente estiver procurando o achado e em dúvida se é uma fratura, se não é, enfim, essa fratura vai ser significativa, é realmente só pensar na clínica. Se o paciente deu uma entrada com espineia, tosse, e a gente está vendo alguma coisa que a gente quer bater o martelo, que é uma fratura, tem que tomar cuidado. O paciente não teve história de trauma, o paciente não tem relato de queda da própria altura, não tem nada que justifique uma fratura ali. E provavelmente não vai ser esse o tratamento que a gente vai fazer na emergência. A gente vai tratar de maneira suportiva a clínica dele. Então, assim, sempre que a gente for olhar esse raio-x, pensar, se eu ver uma fratura aqui, justifica a clínica ou não justifica? Só isso mesmo. Tá certo. É isso. Obrigado.
Aí o próximo aqui, feminino, 42 anos, radiografia de rotina, acompanhamento. Pode Sofia falar. quer falar esse? Eu falo? Não sei. Beleza. A hipótese diagnóstica, né? Que não sei se seria diagnóstico, porque seria só um exame de acompanhamento, no caso, né? Seria a pneumonectomia direita. Não vou aprender a falar isso nunca. Aí, com relação ao A, a gente vê que a traqueia está dilatada e está desviada para a direita, mas seria um achado normal, né? Pelo que a gente viu, por conta da retirada do pulmão. Aí, com relação ao B, o pulmão direito foi totalmente retirado. Aí a gente vê os clipes cirúrgicos ali, né, também, mas eu não sei se isso entra, até uma dúvida, eu não sei se isso entra nessa parte do B ou se entra na parte do E, que seriam coisas externas. A gente vê que o pulmão esquerdo está hiperinsuflado, mas também é um achado normal para pacientes que passam por esse procedimento, né? Deixa eu ver. O C, a gente não consegue ver o coração, porque ele foi desviado para o hemitórax direito, mas também é uma coisa normal de acontecer em paciente que é esperado de acontecer, né? Num paciente que retirou o pulmão. Até uma dúvida que eu tenho, que parece que o ramo esquerdo da artéria pulmonar está um pouco dilatado. Não sei se também é um achado normal, né? Para compensar a retirada do pulmão direito, ou se é alguma coisa que a gente tem que prestar mais atenção. Aí, com relação ao diafragma, a gente vê ali no hemitórax esquerdo, ele tá um pouco mais achatado, justamente por essa hiperinsuflação do pulmão. E no pulmão direito, no hemitórax direito, a gente não consegue ver, porque tá tudo opaco. E no E, a gente colocou os clipes cirúrgicos, né? A gente consegue ver ali a mama esquerda, a mama direita a gente não consegue ver muito bem, porque ela tá um pouquinho opacificada por causa da imagem mesmo do hemitórax direito. E as costelas esquerdas, a gente vê que elas estão mais afastadas que a direita por conta da hiperinsuflação pulmonar. E aí uma dúvida que eu fiquei, porque, tipo assim, eu vi no site falando que quando o paciente passa por esse procedimento, geralmente a gente encontra, junto desses clipes cirúrgicos, a ressecção de costela. Só que nessa radiografia a gente não encontrou. Aí queria saber se realmente não tem nenhuma ressecção de costela, a gente não viu. São só os clipes cirúrgicos mesmo que a gente deveria ter achado. São só os clipes mesmo, não tem nenhuma alteração nas costelas, não. E aqui nesse aqui no lado direito, né, que a Camila falou que a gente não encontra o diafragma também, é porque quando o paciente ele passa por esse procedimento, né, de pneumonectomia, também retira-se o hemodiafragma do lado que retirou o pulmão. É por isso que a gente não enxerga, não só porque está mais opacificado. E também a gente. Ai, desculpa. A gente ficou em dúvida se tinha um enfisema subcutâneo ali no lado esquerdo. Dá um zoom ali. Beleza. Aonde seria? Ali bem no canto, isso. Não, acho que não. Acho que não tem nada não. Tá? Não teria nada. Tá bem limpo aí, né, na verdade. Eu não trataria como até que tem uma área assim, bem um pouco mais escurinha ali no meio. Mas a gente ficou só nessa dúvida. Quando vocês notarem um enfisema subcutâneo, vai ter um aspecto bolhoso, sabe? Vocês vão conseguir identificar umas bolhas, assim, meio que de ar mesmo na gordura do subcutâneo. Vai ser bastante nítido até. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá. De um modo geral, foi bem avaliado, tá? A gente, com relação à pergunta que você fez logo no início, né? A gente coloca esses clipes ali no E ou no B, né? Gente, o A, B, C, D, E, o A, E, I, O, U, essas coisas assim são mnemônicos, é só para a gente não deixar passar nada, tá? Mas quando a gente for avaliar, a gente pode falar disso em qualquer momento no ciclo, como é que fala? No desenvolver da nossa história clínica ali que a gente está falando e tudo mais, a gente pode falar em qualquer momento. Mas se eu fosse colocar em algum ponto, eu tenho que colocar em alguma letra dessas, A, B, C, D, ele seria E, né? Ele é externo, não é algo fisiológico, a gente vai colocar no E, tá?
Mas vamos lá. Pois bem, a gente tem o desvio da traqueia, né? A gente tem uma traqueia um pouquinho alargada, mas como vocês falaram, isso é algo bastante comum nessas situações de pneumectomia e tudo mais. A gente tem uma opacificação, né, homogênea, bastante grande do lado direito, por conta da pneumectomia, e a gente não consegue fazer a avaliação do coração por conta disso, né? A gente não consegue ter uma avaliação bastante precisa do diafragma, mas nesse caso aqui, ele não, o diafragma, a gente não consegue fazer a avaliação, então a gente não sabe se foi como o João falou, né, que foi removido o diafragma ou não foi removido. Tem alguns procedimentos que o diafragma ele é mantido, tá? Mas a gente não tem como ter certeza. A probabilidade maior de que ele tenha sido retirado mesmo, né? Porque a gente não consegue enxergar nada, mas o que delimita bem as culpas diafragmáticas é o ar do pulmão, né? Então, como a gente não tem esse ar, é tudo espaço, é tudo víscera ali, então a gente não consegue enxergar com precisão. O que é bastante interessante também é a compensação que o corpo faz, já que foi removido o pulmão direito, né? A gente tende a hiperinsuflar, né, o pulmão esquerdo. Por conta disso, a gente tem uma contagem de costelas no número maior, a gente tem uma abertura dos espaços intercostais maior, né, por conta dessa característica da cirurgia que o paciente sofreu, né, e tudo mais. Mas, de modo geral, era só isso mesmo. A gente não tem como avaliar a borda cardíaca, não tem como fazer avaliações vasculares ali naquela região. Então, era basicamente isso. Ok, beleza. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Tranquilo, pessoal. Beleza, então. Caso 5, masculino, 69 anos, proveniente da casa de repouso, apresenta confusão mental, febre e tosse produtiva. É hipertenso e tabagista com 20 maços de cigarro por dia. Deixa eu falar isso aí. Calma aí, deixa eu tirar a parede que dá pra falar desse troço, não. A gente viu uma traqueia desviada para a direita, né? Acho que parece um... não é um leve desvio, não. Realmente está bem desviado. Uma consolidação no lobo superior direito, que ela está bem delimitada pela cisura horizontal. E a presença de broncograma aéreo no lobo superior direito também. Já o pulmão esquerdo a gente viu normal. E aí a gente ficou com uma dúvida que tem uma linha vertical ali na parte do hemitórax direito que a gente não conseguiu identificar, não. Consegue botar o mouse aí, João? Onde? Ali, ó. Bota o mouse mais para a esquerda. Ah, essa daqui? Não, é aquela vertical que é ali. vertical, João, que cobre todo o hemitórax. Lembra que a gente Ah, tinha sim, isso aqui, né? essa grandona? Isso. Enfim, é o que? Já faz a pergunta agora ou prossegue? Pode terminar a BCD. Tá. Bom, não sei, a gente viu o mediastino alargado, com bordas cardíacas visíveis, e a gente observou um aumento do tamanho do esôfago também. E aí, eu vou terminar e depois a gente faz as perguntas. No deu a borda diafragmática direita visível e a esquerda também. Embora a parte esquerda ficou um pouco opaca pela sobreposição com o pericárdio. E na parte E a gente não viu nada, nenhuma alteração óssea. E uma parada que deixou a gente meio bolado foram esses eletrodos aí, né? Tanto que a gente ficou pesquisando aqui. E aí você respondeu já na outra pergunta, do outro paciente. E a segunda pergunta que eu vou fazer aqui, cara, a segunda e a terceira, ali na parte da C, se o coração ele pode estar mais alargado por causa da dilatação do esôfago e se existe algum nível hidroaéreo no esôfago também.
Tá bom, você quer falar alguma coisa, Felipe? Eu posso começar. Não, pode escrever, Derek. Então, bora lá. Ah, o paciente, essa projeção aí que ele está, é em PA, concordam comigo? A gente tem as escápulas lateralizadas, a gente tem as clavículas arqueadas ali, né? Concordam comigo que ele está em PA? Então, por conta disso, a gente não tem uma magnificação da área cardíaca, então ele dá uma precisão maior, né, dos diâmetros do coração. Então, como é que seria o cálculo para a gente ver se há um aumento da área cardíaca? Diâmetro do tórax dividido pelo diâmetro do coração. Né? Você pega ali, por exemplo, a distância entre os dois seios costofrênicos e a distância entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Né? Se esse valor da divisão do diâmetro do tórax pelo diâmetro do coração é superior a 0,5, a gente fala que tem um aumento da área cardíaca. Tá? Se não, é tudo normal, que é o caso, tá normal. A gente percebe que tem uma região mais radiopaca ali nas proximidades, né, do coração, e vai seguindo ali até a porção da traqueia, que vocês até mostraram, né, uma linha vertical, mas isso não é algo a se preocupar, assim, eu acho que é por conta do seguinte, vocês conseguem perceber que a aorta, ela está mais aparente nesse caso, né? Aqui, né? Isso, a aorta, ela tá, pode ser que a aorta ela esteja com uma posição diferenciada que esteja deslocando estruturas para o lado, entende? Mas o que não seria um problema muito grave assim por conta disso, né? Mas tudo bem. A gente percebe que a traqueia tem um deslocamento ali na região onde a aorta está, ao lado dela, né? Então a gente pode pensar que a aorta ela está com alguma situação diferenciada, causando esses deslocamentos, né? Da traqueia e tudo mais. Mas com relação às alterações pulmonares, né? Agora a gente tem sim uma opacificação ali focal, né? No lobo superior direito. E como é que eu sei que isso aí seria no lobo superior direito? Bom, vocês mesmos mostraram ainda agora, tem uma linha horizontal bem delimitada ali, né, que é a cisura horizontal aí, que ela divide o lobo superior do lobo médio. Então, a gente pode tratar isso como normal, quer dizer, como normal, como uma situação focal, tá? Então, isso aí pode ser ou uma massa, né, que a gente não consegue distinguir ainda, ou uma consolidação. Como o paciente está com uma tosse produtiva, está com febre, a gente poderia pensar numa pneumonia lobar, né, que seria uma pneumonia que vai acometer só o lobo superior direito, no caso, né, está bem delimitada ali pela cisura horizontal, tá bom? Beleza. E como vocês comentaram, tem uma massa ali na região do coração, né, ali, ó, na topografia do coração, entre os diafragmas. Isso aí está bem característico, né, pela topografia, mais de uma hérnia de hiato. Aí a gente queria saber se aqui nessa hernia de hiato, se a gente consegue delimitar, porque fala que quando tem uma hernia de hiato, normalmente tem aquele nível, né, que fica bem horizontal. A gente queria saber se a gente consegue identificar aqui. Nesse caso, não dá para identificar muito bem, possivelmente esse paciente deve ter tido uma refeição há pouco tempo e tudo mais, e a gente acaba não tendo o nível hidroaéreo. Mas, estou com uma dúvida se isso aí é uma massa, se isso aí é uma hernia de hiato, se isso aí é uma dissecção de aorta, por exemplo, né, um aneurisma de aorta. Então, o que eu vou fazer? Aí, nesse caso aqui, né, para as alterações pulmonares, não seria necessário fazer uma tomografia, né? Mas para essa alteração aqui, a gente poderia solicitar uma tomografia como exame complementar para avaliar essa lesão na topografia do esôfago aqui, né? Então, na tomografia, a gente teria uma certeza. Se fosse na região retrocardíaca, obviamente, a gente estaria falando de uma situação vascular. Se fosse na região ali, na topografia do esôfago, obviamente, estaria falando de uma questão de hérnia de hiato. Tá? Então, com a imagem, a gente pode supor, né, pela topografia e tudo mais, a característica da lesão, que seria uma hernia de hiato. Mas, para confirmar,
A gente teria que ter outro exame de imagem mais preciso. Beleza. Beleza. Pois bem, talvez se a gente tivesse outra projeção também, né, um perfil, pudessem dar uma melhor precisão com relação à topografia desse paciente, né, que conseguisse definir também isso, né, talvez não tendo que partir para uma tomografia. Beleza, valeu. No caso 6, né, o paciente sexo feminino, 62 anos, apresentou fadiga, perda de peso e dispneica. Ela é não tabagista e tem uma história pregressa sem maiores informações. A radiografia dela. Sofia quer falar desse, Eduardo? Não sei. Pode ir, amiga. Beleza. A gente vê no A que a traqueia está normal, mas ela aparenta estar um pouquinho lateralizada, porque essa paciente está um pouco rodada na imagem. Com relação ao pulmão, a gente vê essa massa com formato bem delimitado ali no lobo superior direito, né? E a gente vê também outros nódulos pulmonares com padrão anelar, principalmente ali no pulmão esquerdo, mas a gente observa mais alguns outros. E a gente viu também que o hilo está um pouquinho mais opaco, né? Ele está com a densidade um pouco aumentada. Aí a pergunta eu deixo para depois. Com relação ao mediastino, a gente vê... Gente, meu vizinho tá com a furadeira ligada, que deve estar horrível o barulho, peço desculpa. Tá dando para eu te ouvir bem. Com relação ao C, a gente viu as margens cardíacas direita e esquerda, né? A gente consegue ver o arco da aorta ali, um pouco da aorta descendente também. O diafragma a gente viu tá normal. No E, a gente consegue ver as mamas, né, da paciente, a gente não detectou nenhuma fratura nem nada. E aí, as perguntas que a gente anotou, né? Parece um pouco que esses pulmões dela estão mais hiperinsuflados, né? Mais do que seria normal. Por que a gente percebeu isso, né? Porque parece um pouquinho que o mediastino está um pouco alongado. E aí a gente ficou com essa dúvida. E aí, com relação aos hilos, a gente pensou assim, seria por um aumento de linfonodo local? Seria alguma coisa específica do hilo? Ou seria só um nódulo, ou os nódulos que estão se sobrepondo à imagem do hilo? E aí dá a sensação para a gente de que isso está no hilo, mas não necessariamente está lá. E uma outra pergunta que a gente anotou foi o formato do tórax dela, né? Que é meio diferente. E aí, não sei se é normal ou se é alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas é alguma coisa. A gente imaginou que fosse o sutiã que estivesse apertando aqui e tivesse feito essa curva aqui, mas a gente também não sabe, né? Porque aparentemente Sim. ela tem uma mão bem grande aqui, a paciente. Sim, sim. Bom, você quer falar uma coisa, Felipe? Ou posso dar início também? Não, pode ir. Beleza. Com relação a essa costela dela, né, diferenciada, esse tórax em formato diferenciado, isso é uma singularidade, né? É a diferença anatômica dela mesmo, tá? Isso não tem nenhuma origem patológica nisso, não. Tá bom? Só algo dela mesmo. Mas os pulmões estarem hiperinsuflados, né? A gente faz a contagem, consegue contar 10 costelas. Foi o que eu consegui contar. Vocês conseguiram contar quantas? 10 também. Pois é, lembra que a gente está falando de 9, 10, no máximo ali 11, 11 a gente já consideraria, né, um pouco hiperinsuflado, de 9 a 10, né, a gente está tratando de uma costela, 9 a 10 costelas de modo geral, né, a gente está falando de uma boa inspiração. Mas vamos lá. A nossa dúvida mesmo foi por conta do mediastino, que aparenta estar mais alongado. É por isso que a gente ficou pensando, né, Sim, será que está mesmo ou não? Que o coração ele não parece estar muito deitado, né? Parece que ele está mais vertical. Entendo. Não, mas não tem... Ó, a gente tem ali uma paciente que está aparentemente rodada, né? Se a gente dá para ver ali, né? A porção final da clavícula direita e tal, ele está um pouco mais próximo ao pulmão e não das vértebras, né? Como a gente comentou antes, o paciente está rodada para a direita nesse caso também. Então, vamos dar continuidade. Vocês comentaram da massa no pulmão direito, beleza, ela está ali na porção superior, né, no lobo superior, possivelmente. A gente tem uma alteração, talvez, nos hilos, né, que estão um pouco
pelo menos o hilo direito, ele está mais radiopaco, né? Tá mais densificado, talvez por conta da tumoração acima, né? Então, isso é algo a ser levado em consideração. A gente tem os seios costofrênicos e seio costodiafragmático livre, o que libera a gente de um possível derrame pleural. E vocês, não sei se vocês comentaram, ali, vocês falaram na primeira frase, pós-diagnóstico inicial, tumor de ápice direito com metástase para pulmão esquerdo. Vocês conseguiram analisar essas metástases pulmonares do lado esquerdo ou não? A gente imaginou que fosse essa radiopacidade aqui. Porque ele começa aqui, né? E a gente viu que aqui tá mais opaco. Assim. Tem um pouquinho mais para baixo também. Aí, outro um pouquinho mais para cima. Isso, bom. Eu não sei, vocês viram as características lá da metástase, né, em bala de canhão? A gente teria uma delimitação, um aspecto das neoplasias mais difusas, né, sem um contorno específico e tal. E aí a gente tem algumas, tá? Vocês repararem bem, com bastante carinho ali nessa radiografia do pulmão esquerdo, vocês vão notar que tem algumas nodulações de aspectos arredondados, né? Então a gente vai tratar isso aí simplesmente como outras tumorações, tá? Como os outros múltiplos nódulos pulmonares de pequeno tamanho, tá? Então, a gente tem, do lado direito, a gente tem um grande, né, um tumor grande no lobo superior, e no pulmão esquerdo a gente tem alguns múltiplos, né, nódulos pulmonares. Seria basicamente isso. Com relação à área cardíaca, essa paciente também está em PA, então a gente não tem uma magnificação da área cardíaca, então a gente tem um coração com tamanho adequado até, né? Então a gente não trataria isso como alteração. A paciente tem esse contorno do tórax diferenciado, mas isso não é patológico também, né? Isso é algo normal dela, então a gente deixaria isso de lado também. Não tem nenhuma alteração óssea, não tem nenhum dispositivo externo, então essa seria a avaliação a ser feita. Mas nesse caso aí, Bom? essas massas, a gente consegue afirmar que é da mesma natureza dessa massa maior? Olha, da mesma natureza, você quer dizer, tipo, é o mesmo tipo de tumor? Ou a gente teria é originado, são massas secundárias à primeira tumoração? A gente não tem como saber. Primeiro, se for metástase, a gente está falando que isso aqui é um tumor maligno, né? Então, a gente não tem essa confirmação ainda. O tumor, apesar de tudo, ele está bem delimitado ali no cantinho dele, diferentemente daquelas massas que a gente vê, pouco delimitadas, características de uma situação maligna. A gente vê que esse tumor aqui, ele está bem delimitado, ele tem um aspecto arredondado, então a gente não pode tratar que ele seja maligno de início, né? Então a gente não pode falar que as nodulações no pulmão esquerdo são metástase, porque se for metástase, o tumor é maligno, concordam comigo? O tumor benigno não faz metástase. Sim. Então a gente tem que tratar isso simplesmente como uma tumoração nesse início, para depois, no estadiamento lá, ou depois numa investigação, na biópsia talvez, ou então na investigação de um especialista nessa situação, tratar para a gente do que é o que seria esse tumor, se ele é benigno, se ele é maligno, qual o tipo de tumor que a gente está tratando, se as nodulações que a gente tem no pulmão esquerdo são metástases, se são outros tumores benignos, por exemplo, né? Então, acho que no momento inicial cabe a gente identificar as tumorações e não identificar o que são as tumorações, sim. Entende? Uhum. Então, assim, a gente faria como se fosse 2 biópsias, então. Isso, o que vai delimitar a questão da malignidade, gente, é exatamente isso, é o anátomo patológico. Quando a gente faz descrição de raio-x, a gente está descrevendo localização, o espaço, onde se encontra, se está circunscrito, se está distribuído. Malignidade, para a gente justificar que está tendo uma metástase, a gente precisa avaliar se essa tumoração ela é maligna ou não. E aí precisa do anátomo patológico. Beleza. Eu acho que a gente pode ir pro próximo, né? Uhum. Pode, sim. Caso 7, paciente masculino, 55 anos, tosse produtiva e falta de ar há 2 semanas,
com história de refluxo gastroesofágico, ele é não tabagista e se apresenta afebril. Radiografia aqui aumentada. Aí, alguém vai querer falar desse? Eu posso falar. Vai, Eduardo. A gente viu a traqueia normal, mas que tá parecendo ali ter uma leve lateralização por causa da rotação do paciente. No B, a gente não viu alterações parênquima pulmonar. As margens cardíacas direita e esquerda estão normais. Consegue visualizar o arco da aorta. E a aorta torácica está aumentada. Um diafragma parece normal. E ele tem uma hérnia de hiato com megaesôfago. A gente também viu o nível hidroaéreo dentro do esôfago. E sem mais alterações ósseas. A pergunta que a gente faz é se os hilos estão aumentados, principalmente no lado direito do paciente. Aqui nessa nossa avaliação da traqueia, né, tipo assim, a gente vê que ela está, de acordo com o processo espinhoso, ela aparenta estar centralizada, mas a gente vê que ela, olhando assim, a gente vê que ela está um pouquinho desviada para a direita, né? Só que a gente queria saber se esse desvio é só porque o paciente está rodado mesmo, porque aqui parece que esse paciente está todo torto, né? Que o pescoço está indo para a direita, assim, sei lá, se ele estava... Não sei. Aí a gente queria saber se ela está desviada mesmo por conta de algum processo ou se é só por causa da rotação. Beleza. Bom, vamos lá. Vocês estão... Qual é a descrição do paciente mesmo? Só para a gente tentar fazer uma relação. Tosse produtiva e falta de ar há 2 semanas, história de refluxo gastroesofágico e não tabagista e afebril. Beleza. Bom, Felipe, você quer comentar alguma coisa que me está falando? Se quiser, fica à vontade. Parece que realmente esse pescoço está um pouquinho torto, né? Quando a gente faz o segmento da traqueia, parece que o pescoço fica um pouquinho torto. Então, acho que esse exame a gente considera assim que ele está um pouquinho rodado. Até mesmo na simetria da clavícula, com o processo espinhoso, parece que uma do lado está um pouquinho mais erguida que a outra. Não parece que está retinha. Então, a gente pode considerar que está um pouquinho rodado, sim. Mas então essa lateralização da traqueia seria porque ele está rodado? Exatamente. Não tem um desvio de traqueia ou uma laterização significativa por conta de uma patologia, aparentemente não. Mas o pescoço dele, a posição dele justifica essa laterização. A posição do paciente no exame. Incluindo essa caixa torácica dele meio... aqui no lado direito meio inclinada? Seria por causa da rotação também? Isso, exatamente. Vocês colocaram que a traqueia está normal, mas que apresenta laterização devido à rotação do paciente. Exatamente, então já está ok. Em vez de vocês colocaram assim, alteração do parênquima pulmonar, vocês perguntaram se os hilos estão aumentados, principalmente à direita. Eles estão mais nítidos. Meio opaco, né? Aqui a esquerda e também aqui a direita. Eles estão mais bem penetrados, aparentemente é um pouquinho dilatado, mas é bem pouco mesmo, não é tanto. Em C, vocês colocaram margem cardíaca direita e esquerda normais, arco da aorta visualizado, aorta torácica aumentada, tem sim um aumento, que vai corroborar até com a hipótese que vocês colocaram, né? Que é hérnia de hiato, beleza. Em D, vocês escreveram diafragma normal, hérnia de hiato com megaesôfago, notar nível hidroaéreo dentro do esôfago. Nesses vocês conseguem ver o nível hidroaéreo ou também não? Esse ficou bonitinho, é só aquele outro mesmo que a gente não tinha visto. Esse aqui tá mais horizontalizado aqui, né, dentro do... Isso, exatamente. Dá para ver melhor nesse mesmo. Em esses colocaram sem alterações ósseas. Beleza, então não tem fratura e também aparentemente não tem nenhum dispositivo, né? Isso. Como hipótese diagnóstica, hérnia de hiato, que justifica também a clínica do paciente, que ele está com história de refluxo gastroesofágico, né? Que faz exatamente isso.
e não tem mais achados radiológicos que justificaria a presença de outra patologia ou alguma que chama bastante atenção. Então, acho que tá O que tranquilinho eu esse queria caso também. perguntar é que, por exemplo, como o paciente, a clínica dele, tem a história de refluxo e sintoma respiratório, que quando que eu poderia desconfiar de uma pneumonia por aspiração? A imagem radiológica já ia indicar isso, né? Provavelmente explicaria o que foi aspirado, né? Pneumonia por aspiração mostraria o que foi aspirado, se foi algum objeto estranho ou tudo mais. Mas você fala de pensar na pneumonia de aspiração como um diagnóstico diferencial para hérnia de hiato ou só Não, de pensar mesmo? não, Não é só de entendi. pensar. Por conta dos sintomas da tosse produtiva que ele teve. Ele tem tosse, né? Ele tem tosse produtiva e falta de ar. Só que a gente não conseguiu identificar aqui, pelo menos olhando para o pulmão, a gente não conseguiu identificar alguma coisa que fosse a causa dessa tosse. A gente só identificou mesmo a hernia de hiato. Aí, por isso, Exatamente. se esse refluxo gastroesofágico teria alguma coisa a ver com alguma pneumonia por aspiração. Mas aí eu acho que a gente veria, né, no parênquima pulmonar alguma coisa. Eu estava com dúvida se ia ficar nítido pra gente na radiografia. Exatamente, provavelmente teria alteração pulmonar. Se fosse uma pneumonia, a gente não tem presença de broncograma, pelo menos eu não estou vendo broncograma aéreo, então a gente já descarta um pouquinho pneumonia. Não tem nenhuma alteração pulmonar tão significativa. Quando eu olho bilateralmente, de um lado para o outro, eu consigo ver certinho. De um lado está de um jeito, do outro também. E descendo até embaixo. Os hilos estão um pouquinho aumentados, eles são mais penetrados no raio-x, e a hérnia de hiato, ela está bem significativa, bem grande. Vocês conseguiram identificar o nível hidroaéreo, encontrou o quão circunscrito está a hérnia de hiato, para mim fechou. É esse o diagnóstico. Sim, sim. Com relação a essas alterações pulmonares que a gente não achou, bom, eu estava atrás aqui, né, da descrição do paciente, né, a descrição completa. Então, só um resumo, né, que seria para vocês pensarem um pouco mais. Olha só a descrição do paciente: 55 anos, homem, uma história de tosse produtiva 2 semanas e dificuldade respiratória. Beleza. Aí tem uma história de refluxo gastroesofágico, não fumante. Na examinação, ele apresenta uma saturação 99%, e ele está febril. Pulmões são ressonantes, contudo, tem uma boa entrada de ar bilateralmente. Aí o raio-x, né, a radiografia de tórax foi solicitada por uma possível pneumonia, derrame pleural ou atelectasia. Foi feita a avaliação. Bom, olha só, o paciente tem uma saturação bem alta, o paciente estava febril. Isso já tiraria da gente a possibilidade de uma pneumonia, né, de modo geral. Então, talvez esse caso aqui do paciente, passar algum antitussígeno para ele e fazer uma avaliação, não sei, né, não sou médico ainda para fazer isso, mas pela imagem, né, o tratamento seria mais sintomático e não o tratamento da causa ainda, né, teria que esperar fazer uma evolução do paciente para talvez termos algum achado de imagem, né, também para começar a tratar mais especificamente o paciente. Então, no pulmão, a gente tem 2 pulmões, tanto o direito quanto o esquerdo, os pulmões estão livres. O achado principal que a gente tem nesse caso seria a hérnia de hiato, que vocês avaliaram bem, o broncograma, o nível hidroaéreo ali na topografia, né? Tá certo. Beleza, então. Esse paciente 8, a gente ficou com um pouquinho mais de dúvida. Então, eu vou passar o A e o C e o D, que é o que a gente não ficou com dúvida, depois eu volto para dúvida, né? Só ler aqui o caso antes, Camila. Então, o paciente masculino, 54 anos, apresenta dispneia aguda, ele é hipertenso e tabagista crônico. E aqui ele tem uma radiografia feita em AP ereto. A gente viu em A que a traqueia está centralizada, né? Mas ela aparenta a lateralização porque o paciente está rodado. Com relação à mediastina, a gente viu a margem direita e a margem esquerda do coração, só que elas estão um pouquinho opacificadas por causa dessa imagem pulmonar. Depois a gente volta nisso.
a gente vê o arco da aorta também, e a gente vê a aorta torácica um pouco aumentada de tamanho. Com relação ao diafragma, a gente viu que ele tá normal, a gente consegue ver o diafragma, o hemitórax direito tá no mesmo nível que o esquerdo, mas o Derek falou lá em cima que não tem, talvez não tenha tanta importância assim, né? Então já tira essa dúvida aqui. E aí, com relação ao pulmão, né? A gente começou pensando que poderia ser um caso de fibrose pulmonar, porque, tipo, ela parece ter um aspecto de malha que é diferente daquele aspecto da consolidação, né? Tem, tipo, uma imagem bem diferenciada. E aí depois a gente viu que talvez, a gente criou uma outra hipótese, né? Que talvez o paciente tenha insuficiência cardíaca, porque a história clínica do paciente fala que ele é hipertenso. Aí a gente vai caçar melhor essa história de insuficiência cardíaca. A gente vê que... João, você consegue dar um zoom ali um pouquinho no hemitórax direito? Direito. Aí, tem umas linhas ali que eu suspeitei que fossem aquelas linhas septais, que seria um sinal da insuficiência cardíaca também. Mais para a esquerda, João. Quer dizer, mais para a direita do paciente. Aqui? Mais para baixo. Não, perto da parede torácica mesmo, lateral ali. Tem umas linhas mais acinzentadas. Mais para a sua esquerda. Para minha esquerda. Aqui? Vai indo. Mais para a parede torácica, lá no lado mais no lateral. Aí, ó, tem essas linhas aí. Mas isso aqui é escápula, não? Não, Isso. elas são as horizontais, embaixo da escápula, João. Você tá com o mouse bem em cima. Isso aí, tem uma sombra, uma sombra central com umas linhas mais opacas na parte inferior e superior. Isso. Aí, juntando isso com esse aspecto radiológico do pulmão, que a gente suspeitou que fosse aquele padrão de asa de morcego, que também é característico da insuficiência cardíaca, e aí fez a gente ficar em dúvida, né? Se seria um padrão de fibrose pulmonar bilateral ou se seria a insuficiência cardíaca com todos esses sinais pulmonares, entendeu? E aí a nossa outra dúvida seria com relação a uma imagem que a gente viu na costela, mas aí a gente fala dessa parte do pulmão primeiro e depois eu peço para o João apontar a costela. A costela não, a clavícula, desculpa. E aqui, só para notar que esse coração ele está maior, né? A gente vê como se tivesse aumentado, mas é por conta que o paciente está em AP, né? Então vai ter o aumento da projeção do coração na radiografia. Bom, vamos lá. Apesar do paciente estar em AP, né, a gente tem que fazer a conta mesmo assim, né, o nosso cálculozinho para saber se tem a possibilidade de magnificação exagerada, né, ou não. Porque nesse caso, tudo bem, não é o ideal para a gente fazer a avaliação da área cardíaca, não é o ideal. O ideal seria a AP, que tem uma menor magnificação da área cardíaca e tudo mais. Só que eu vou deixar de fazer essa avaliação só porque está em AP? Não. Né? Se a gente for fazer aquele cálculo lá de diâmetro do tórax pelo diâmetro do coração, vai dar um valor significativamente superior a 0,5 nesse caso. Tá? Esse paciente ele tem sim um coração aumentado, uma área cardíaca aumentada ali, e o pensamento da Camila foi bastante interessante sobre a insuficiência cardíaca. Ele tem uma rotação, assim, o paciente está meio rodado para a direita, a gente tem uma distância entre a articulação clavicular esquerda e o processo espinhoso menor do que a distância do processo espinhoso para a articulação clavicular externa clavicular direita, tá? Então o paciente está rodando para a direita. E esses contornos que a Camila anotou ali, possivelmente a gente está falando de veias pulmonares, tá? O paciente tem hipertensão, o paciente é tabagista a longa data, então a suspeita de uma insuficiência cardíaca é bastante interessante, né? E a hipertensão, ela vai causar esse aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos de um modo geral. Então, o aparecimento desses vasos ali é bastante interessante também da gente notar. O paciente, se vocês notarem bem, tem um pulmão bastante opacificado, difusamente, né? Tem regiões mais difusas ali de opacificações. Então, essas opacificações não tem broncograma aéreo, então eu não posso falar que isso é uma consolidação, eu chamaria isso aí de opacificações intersticiais decorrente da insuficiência cardíaca em si. Eu falaria isso, se fosse fazer uma avaliação disso, por exemplo, para o professor, dentro
numa situação que fosse necessária, por exemplo. Tá? Então, o paciente tem um coração aumentado, a possibilidade de insuficiência cardíaca. O paciente tem hipertensão, o que corrobora para a insuficiência cardíaca. Então, se a gente tem uma insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, a gente vai ter alterações pulmonares bastante interessantes, como as que a gente está vendo aqui. Um pulmão meio que com um nível intersticial de líquido, né, mais aumentado, por isso causando essas opacificações. Ou seja, o paciente meio que está com o pulmão meio que encharcado, entende? Como o pulmão ele é uma área bastante com a densidade muito baixa, ele funciona como uma esponja. Qualquer liberação de líquido vascular para o interstício pulmonar vai ser absorvido de maneira bastante fácil. Então, essas opacificações possivelmente são decorrentes de uma insuficiência cardíaca. Tá bom? Conseguiram pegar? Esse caso aqui é o que a gente consegue melhor trabalhar o raciocínio clínico. O paciente hipertenso, fumante de longa data, tem um aumento da área cardíaca, então a gente consegue fazer as avaliações vasculares do pulmão, que não é muito comum, e consegue correlacionar todas essas possibilidades, né, diagnósticas de patologias aqui do paciente com os achados na imagem. Derek, eu posso falar que esse paciente já está com edema pulmonar decorrente dessa insuficiência ou só opacificação? Eu falaria de opacificações intersticiais difusas no momento. Beleza. E com relação a deixa eu ver. Era costela. João, você consegue dar zoom aí? Aqui. Se eu não me engano, eu mandei a foto também. Isso aqui. Aí. Isso aqui é uma calcificação nessa costela direita. Qual é essa costela? É a segunda. Eu acho que é a segunda ou a terceira, calma. Primeira, acho que é a terceira costela. A gente ficou em dúvida se isso é mesmo ou não, porque no outro lado, no mesmo nível, na mesma costela, tem uma imagem parecida ali, tá vendo? A gente não sabe se é uma articulação ou se é uma fratura antiga, não sei. Olha, aparentemente o paciente não tem nenhuma queixa relacionada a isso. A gente vê que tem esse processo ali, né? Vamos chamar assim, esse processo em ambas as costelas, dos dois lados, na comparação. Eu falaria que isso aí está normal, tá? A gente não está vendo nenhuma ponta, tem algo, um contorno bem delimitado, a gente consegue enxergar tudo bonitinho, não tem nenhuma região fora, tipo assim, a gente faz o acompanhamento da silhueta dessa possível fratura e não consegue achar uma descontinuidade com uma costela que ela está conectada, entende? Então eu falaria que isso aí é costela, não uma fratura de costela, entende? Beleza. Agora, o caso 9. Paciente de sexo feminino, 78 anos, se apresenta ao ED após uma queda mecânica precedida por tontura. Ela tem dor torácica direita, não há história médica pregressa significativa, murmúrio vesicular presente e normal distribuído, e uma radiografia de tórax solicitada para avaliar possíveis fraturas de costela ou pneumotórax. Aqui a radiografia da paciente. Alguém quer falar isso? Sofia, Eduardo, não sei. Senão eu falo, sem problema. Pode continuar. Beleza. A gente viu nessa paciente que a traqueia está desviada para a direita. Com relação ao pulmão, a gente viu que o pulmão direito está menos inflado que o esquerdo, né? E aí, com relação ao hilo, a gente notou que tem umas imagens e a gente não entendeu se pode ser um nódulo, se é uma calcificação, aí ficou como uma dúvida nossa também. Com relação ao mediastino, a gente vê as margens cardíacas direita e esquerda certinho, a gente vê o arco da aorta e a aorta torácica também. Com relação ao D, a gente percebe que o diafragma está meio achatado, aí a gente não sabe se é um achado normal da paciente ou se é alguma coisa que a gente deveria se atentar também. E com relação ao E, a gente notou as fraturas de segunda e terceira costelas à direita, a fratura de clavícula à direita e fratura de quarta costela à esquerda. E
A gente não tem certeza também se são só essas as fraturas que tem. E a gente notou também, é uma pergunta que ficou, né? Se essa paciente tem algum grau de escoliose, porque parece muito que ali a coluna torácica, principalmente ali no início do tórax, está torta, né? Até pelo desnível da clavícula e do húmero proximal. Aí ficou como uma dúvida nossa. E uma outra dúvida nossa era o que seria esse aparelho externo, né? Se é um marca-passo, se é alguma coisa do coração mesmo, relacionada ao coração dessa paciente. Bom, adiantando, isso aí é outro leitor de ECG, tá? Isso aí não é nada tão específico assim, não. Isso é outro leitor de ECG mesmo, não tem nada de diferentão, não, nesse caso para os outros. Tá, vamos lá, então. Esse caso também é outro bastante interessante, por diversos aspectos, né? Vamos lá, vocês acharam uma porrada de fratura aí, né? Vamos ver se essas fraturas são coerentes ou não. Avaliação da via aérea, vocês conseguiram avaliar se essa paciente está rodada ou não? Deixa eu ver. Muita coisa que está desviada para a direita, a traqueia, mas esse desvio da traqueia é porque a paciente está rodada ou por conta que tem alguma alteração pulmonar que está fazendo essa traqueia desviar? Eu acredito que seja alguma alteração, porque, tipo, o desvio aqui parece que a traqueia tá vindo, parece uma curva e depois ela entra aqui, ó. Não, mas no caso, o paciente está rodado mesmo, tá, gente? O paciente está rodado, então a traqueia, ela simplesmente está aparentemente para ir porque o paciente está rodado. Só que, entendeu? O paciente está rodado para a direita. Então, vamos lá. A gente consegue ter uma identificação da aorta ali, né? A gente tem várias... Está bem livre, né? O coração do paciente, tanto a borda direita quanto a borda esquerda está livre. Os diafragmas, as cúpulas diafragmáticas também estão livres, né? O círculo costofrênico está livre, e eles estão normais, apesar da retificação além do pulmão direito que vocês comentaram, isso eu acho que seria normal. O paciente não tem uma escoliose. Lembrando, olha só, olha o caso da paciente. A paciente, ela caiu, não é? Ela caiu. As fraturas que vocês acharam, elas estão em que topografia? Fala para mim aí. Fratura de segunda e terceira costela, lado direito. Fratura de clavícula. Fratura de quarta costela na esquerda. Bom, essas fraturas não existem, tá? Não tem fratura nas costelas, não tem fratura na clavícula. Uma coisa que vocês deixaram passar, e eu acho que está bastante, quer dizer, para mim, né, está bastante nítido, e para vocês vai ficar a partir de agora, é o ombro. Comparem os ombros dessa paciente. O que vocês estão notando aí? Meu Deus, está muito diferente. Pois é. Olha só, essa paciente ela tem uma luxação subcoracoide, tá ali, uma luxação anterior. O húmero dessa paciente está abaixo do processo coracoide, essa luxação anterior, tá? Quando ela caiu, ela deslocou o ombro, tá bom? Esse seria o único achado que a gente tem. O paciente está em AP, a gente tem... a gente consegue enxergar o contorno das escápulas ali, né? As clavículas estão mais horizontalizadas e tudo mais, então a alteração nesse caso aqui é a alteração óssea, tá? A avaliação do ombro. Talvez o foco dessa paciente devesse ser até uma radiografia de ombro, não uma radiografia de tórax, né? Por conta da queda. Ali no caso do braço, seria isso, né? Oi, eu não consegui ouvir. Aqui no braço esquerdo, seria um enfisema subcutâneo? Não seria um enfisema subcutâneo. Seria simplesmente uma dobra, eu acho. Não teria nada de errado ali, não. Ok. Esse é bem legal mesmo, né, pessoal? Vocês passaram por toda a área vascular, focaram bastante no pulmão, avaliaram bastante também a questão óssea. Acho que vocês realmente também conseguiram pensar que a paciente caiu e procuraram alguma fratura. E às vezes, não, às vezes é só mesmo uma alteração anatômica. Vai ser uma luxação,
um achado mais bem específico mesmo. E ele está, no primeiro momento, quando a gente vai descrever, realmente a gente vai procurando alguma coisa vascular, mas o achado mesmo, final, é a paciente essa luxação no ombro direito. Beleza. E o último, caso não... Esse a gente não anotou nada. Eu não sei, eu pelo menos não sei se você tem dúvida aí. Aí, ó, botei para vocês no chat uma amostra de que seria um efizema subcutâneo, tá? Nesse caso, o paciente tem um efizema subcutâneo bastante importante na região cervical e na região ali torácica, abaixo, né, do braço esquerdo. Vocês vão notar o que seria o enfisema subcutâneo. O aspecto é bastante bolhoso mesmo, tá, gente? Vocês vão ver agora. Obrigada. Ah, tá, obrigada. Valeu, David. Esse aqui a gente tinha... Aí eu acho que a gente não formulou nenhuma hipótese diagnóstica do paciente 10. Mas acho que a gente tinha marcado mais ou menos o ABCDE. Que tinha sido a traqueia, né? Que parece que o paciente está rodado, então essa traqueia aparenta estar desviada para a direita. Aí a gente viu que o pulmão direito ele está mais opacificado do que o pulmão esquerdo, né? Difusamente essa opacificação. Aí esse hilo aqui, ele também parece estar mais radiopaco, embora aqui o começo do hilo esquerdo também esteja. O direito a gente vê que ele segue, né, na trama vascular essa opacificação. Aí a gente não consegue ver o diafragma. A gente vê um pouquinho da cúpula esquerda aqui, mas a gente não consegue ver a direita. Eu acho que por conta do paciente estar rodado, acabou não aparecendo nessa radiografia. E a gente também não identificou nenhuma fratura aqui de externo, só esses dispositivos aqui, que o Derek já falou lá, que é para de ECG, esse aparelho. Mas a gente não conseguiu formular nenhuma hipótese diagnóstica nesse caso. Beleza, esse é o caso 10, né? Ou é o caso 9 ainda? Isso, é o 10. Caso 10, isso é o último, né? Tá bom, vamos lá. Ó, nesse caso aí, a gente tem uma traqueia centralizada, mas o paciente novamente rodado para a direita. Na área cardíaca, a gente consegue fazer uma boa avaliação das áreas cardíacas, né? A gente tem ali o contorno direito livre, o contorno esquerdo também livre. Com relação ao seio costofrênico direito, a gente não consegue avaliar, porque ele não foi incluído na imagem, né? A imagem foi mal feita por conta da projeção em si, né? Não pegou todo o tórax, então a gente não consegue fazer a avaliação dessa região. No seio costofrênico esquerdo, a gente já consegue fazer uma avaliação mais fiel, por conta que ele foi incluído na radiografia, e mesmo assim ainda foi cortado. Bom, o pulmão esquerdo ele está livre, a gente consegue enxergar todas as estruturas bem, não tem nenhuma opacificação. Já no pulmão direito a gente tem uma opacificação e ela é bastante interessante, né, bastante visualizável no lobo médio e possivelmente no lobo inferior, né, ali do pulmão direito desse paciente. O lobo superior parece que está livre também, mas essa opacificação aí, ela é bastante interessante. Como o paciente ele está em decúbito dorsal, né, esse radiografia DD aí é decúbito dorsal, o paciente está deitado, o ideal seria que ele estivesse deitado sobre essa lesão, né, ali que a gente está sobre esse achado, que é uma radiografia Laurel, né, e não ele deitado dessa forma. Se tivesse em pé, seria mais fácil de avaliar também. Então, o que a gente supõe que isso seja? Teve grupo que chegou a falar que seria um hemotórax. Já acha que é um hemotórax? Ou não? Acho que não. Eu acho que não. Ó, fala aqui. Como ele tá deitado, se fosse hemotórax, o líquido ele ia para a base, né? Então a gente ia ver ele mais. A gente ia ver do jeito que tá, basicamente, né? Hã? A gente ia ver mais ou menos do jeito que tá, porque como ele tá deitado aqui nessa imagem, a gente tem uma dispersão do líquido de modo geral, né? Mas aqui você falou que metendo mais o médio e o inferior, ele teria que pegar o superior também, não? Isso, apesar disso tudo, né, a gente tá vendo um acometimento mais nas porções inferiores, mesmo com o paciente deitado. Isso não quer dizer muita coisa, mas o que eu quero
fazer com que vocês excluam a possibilidade de hemotórax é a história clínica do paciente. Fala, paciente de 58 anos, homem, caiu, né? Caiu e está sentindo dor. Beleza. Só que a gente tem que uma queda, só se o paciente tem algum problema de ossificação, né? Tem que quebrar alguma costela e tudo mais. Geralmente um hemotórax ele é causado por um trauma, né? A gente tem uma fratura de costela, uma fratura de clavícula, que faz um extravasamento sanguíneo na região da pleura ali e tudo mais, e comprime o coração, o que não vem ao caso. Talvez seja simplesmente um derrame pleural, tá? O que eu acho que é o caso. Não tem pneumotórax, vocês não estão vendo nenhuma compressão do coração, vocês não estão vendo uma área de hipertransparência, né? Uma área radiotransparente mais acentuada do pulmão direito, não é pneumotórax. A gente poderia falar que isso aqui é um derrame pleural, por conta dos aspectos, né? A gente tem um borramento da imagem, uma opacificação ali, que se segue, né, desde a porção inferior e vai baixando, né, o seu grau de intensidade conforme vai subindo. Talvez isso seja um derrame pleural, somente, tá? Beleza. E como vocês comentaram, aquilo ali é um eletrodo de eletrocardiograma. Beleza. Tá bom? Era mais isso mesmo, nossas dúvidas, né, dos casos. A gente decidiu apresentar todos, né, porque como o outro grupo vai vir só mais tarde, a gente quis logo tirar tudo, assim, né, fazer um desencargo de consciência. Mas muito obrigado pela atenção de vocês. Por nada. Muito obrigada, gente. Ajudou a gente demais, demais. Tá bom. Precisando, é só falar com a gente, pode falar no grupo, se for algo mais